Queridos irmãos, hoje é terça-feira e é dia 18 de abril do ano da graça de 2023. Ao retomar as nossas meditações da manhã, necessariamente, e como sempre fazemos, queremos e quero voltar ao texto que considerámos no passado domingo, e esse texto encontra-se em Gálatas, capítulo 1, dos versículos 6 em diante. Mas eu gostaria hoje de dizer e partilhar com todos vós, e esta tem sido a minha meditação, a minha busca, a minha reflexão nas últimas horas, que este Evangelho que o apóstolo Paulo aqui apresenta logo no início deste capítulo, o Evangelho que está alicerçado na entrega do Senhor Jesus Cristo na cruz por nós, na ressurreição que o próprio Pai providenciou e que ele lembra no versículo 1 do capítulo 1. Este Evangelho que é vontade e expressão do amor do Pai. Este Evangelho que, presente na minha vida, na vida de cada um de nós, vai ter sempre que glorificar o Pai, hoje e para sempre, tal como o apóstolo Paulo declara no versículo 5. Eu queria dizer aos irmãos que este Evangelho não foi posto em causa nas últimas horas por qualquer outro Evangelho corrompido que leva Paulo, no versículo 6, a admirar-se e a ficar preocupado com aqueles irmãos lá na Galácia. Não aconteceu isso. Mas este Evangelho, que é o suporte e o alicerce da minha experiência de fé em Cristo Jesus, é muitas vezes abalado nas nossas caminhadas. E tal como Marcos capítulo 4 registra naquele momento em que o Senhor Jesus determina que ele e os discípulos entrassem num barco e iniciassem uma viagem, e a meio daquela viagem uma tempestade se tenha levantado. Tal como esse exemplo, também a nossa vida é recheada de momentos em que, pela sua caminhada, somos abalroados por tempestades. E nestes momentos, amados, ou nós temos de facto uma experiência de fé autêntica e um Evangelho alicerçado em Jesus Cristo, entregue naquela cruz por nós, por vontade do Pai, mas também vivo, ressurreto, também por determinação e ação do Pai. E este Evangelho, de facto, toca a minha vida e me transforma e me sustenta. Ou então, em muitos desses momentos de tempestade, vamos ficar como os discípulos ficaram, apavorados e esquecendo-se que Jesus estava no barco. E, acima de tudo, nestes dias precisamos lembrar que Jesus está em nós e Ele é a nossa vida. Ontem fomos ao funeral de alguém que amávamos, um ente querido, familiares. A caminho para esse funeral recebemos a notícia de a partida de de alguém muito querido para nós, bem novo, e que abala a nossa vida, porque quando aqueles a quem amamos, principalmente numa situação de vida ainda precoce, e partem para o Senhor, ficamos abalados pela sua partida, pela sua ausência, pela dor que isso provoca não só a nós, também àqueles que lhe são muito mais próximos ainda, a quem amamos também. E nestes momentos, ou nós de facto temos uma fé alicerçada em Cristo, ou então não precisa de vir nenhuma onda de evangelho corrompido para nos fazer desfalecer e desviar, porque se não estivermos alicerçados no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, há grandes probabilidades da nossa fé ser abalada pela incompreensão, pela dor. Mas este é o momento para nós, e eu tenho a consciência disso, de confiarmos que de facto Jesus Cristo é vida, Ele é a ressurreição e a vida, e que mesmo que para mim não faça sentido, todos estes elementos e momentos desta caminhada fazem sentido para o Senhor. Este é um momento
Amados, para vivermos aquilo que o apóstolo Paulo nesta carta aos Gálatas registra no capítulo 2, no versículo 20, e que nós conhecemos tão bem e que precisa de ser vivido com toda a plenitude, é que eu de facto já estou crucificado com Cristo e já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, e a vida que agora vivo nesta carne, nesta realidade, vivo-a todos os dias, independentemente das circunstâncias, na fé no Filho de Deus. Ele que se entregou, Ele que morreu, Ele que ressuscitou, Ele que está vivo, Ele que vai voltar, Ele que nos garante vida eterna, Ele que nos amou desta forma. É na sua vida, é nesta fé alicerçada em Jesus Cristo que nós vamos viver cada um destes dias. Por isso, amados, e desviando um pouco do tema do texto, há dias em que não precisam de vir ondas de evangelho corrompido. Os momentos da nossa vida podem pôr em causa a nossa fé se ela não estiver alicerçada num verdadeiro e autêntico evangelho de graça e de amor que só encontramos em Cristo Jesus. E nesses dias, só mesmo este evangelho nos sustentará e nos cuidará. Eu creio que vale a pena pensar nisso, porque há grandes probabilidades de momentos como esses chegarem à nossa vida a qualquer momento e precisamos de estar alicerçados. Já agora, se de facto nos distrairmos e nos descuidarmos com outros evangelhos corrompidos, obviamente e naturalmente, nesses momentos iremos vacilar e o perigo inerente é demasiadamente perigoso para nos sujeitarmos a eles, e por isso, e também por causa disso, precisamos de viver e experimentar um evangelho absolutamente alicerçado em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se entregou naquela cruz por nós, que ressuscitou por determinação e ação do próprio Pai, que ascendeu, está nos céus, cuida de nós a cada momento e vai voltar. E vai voltar para nos dar e para juntos vivermos uma vida eterna, plena e repleta de alegria, gozo, que não conseguimos neste momento explicar. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê o resto do dia muito abençoado, cuidado e dependendo sempre do seu santo consolo e cuidado sobre as nossas vidas. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.